Olá, eu quero me apresentar. Meu nome é Neuza Baldini. Tenho meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com. Também tenho meu canal no YouTube. E eu estou agora gravando um pouquinho a respeito de Moisés. Sabemos que falar sobre Moisés é uma história muito longa a respeito deste homem. Este homem que no seu nascimento, o decreto do rei é que todos os meninos hebreus que nascessem fossem mortos. Porém, nós sabemos que tem uma história na Bíblia de duas parteiras por nome Sifrá e Puá, que essas mulheres não cumpriram a ordem do rei. Elas não mataram os meninos que nasciam. Em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: as parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então eu estou lendo para você Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22. Você seguindo a história sobre Moisés, porque eu quero dizer a você é que Moisés não entrou em Canaã, na terra prometida, por um ato que ele cometeu, que ele praticou, um determinado momento no deserto, em que o povo o irritou tanto que Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Mas eu quero continuar essa leitura para você. Eu gosto de detalhar alguma passagem bíblica que eu esteja falando. Na medida do possível, eu gosto de ler, explicar e detalhar para você que está ouvindo esta leitura. Na verdade, eu não sei o tempo que eu vou gastar. Não sei quantos minutos, mas eu vou tentar resumir e chegar até onde Moisés pede a Deus para entrar na terra prometida, e Deus diz para ele que ele não vai entrar, que ele não falasse mais neste assunto com ele, com Deus. Então, Êxodo capítulo 2 narra o nascimento de Moisés, que diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho.
E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Então ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. A mãe de Moisés, o nome dela era Joquebede. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs dos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe. A irmã de Moisés chamava-se Miriam. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, a própria Joquebede, a própria mãe de Moisés, amamentou Moisés e criou Moisés até uma determinada idade. Ele ainda era criança quando ele foi entregue à filha de Faraó. Mas Joquebede teve a oportunidade de amamentar o seu bebê. Aquela criança que ela colocou no rio, num cestinho betumado de junco, que ela colocou ali naquele rio, ela teve aquela criança de volta em seus braços. Mas por um determinado tempo, porque nem a filha de Faraó sabia que era a própria mãe de Moisés que iria amamentar. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino? E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então a Bíblia diz aqui, eu gosto de falar o que está escrito, não acrescentar. Êxodo capítulo 2 diz: e sendo o menino já grande, mas não diz a idade de Moisés. E quando Joquebede preparou aquele cestinho para colocar o seu bebê, Êxodo capítulo 2, versículo 3 diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume. Então eu acredito que ela teve todo o cuidado de preparar aquela arca onde ela ia colocar o seu bebê, o seu filhinho de 3 meses. Vocês imaginam a dor que o coração dessa mãe sentiu ao ter que, entre ver o seu filho morto ser lançado no rio, de qualquer maneira, ela preferiu escondê-lo até 3 meses e depois colocar nessa arca, betumar esse cestinho e colocar o seu filho naquele rio. Mas como Deus já tinha um propósito na vida de Moisés, eu creio que antes dele ser gerado, Deus já o havia escolhido, só que Joquebede não sabia, nem a filha de Faraó sabia. Por isso que a Bíblia diz, Deus diz através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos.
Então, ali naquele momento, era uma mãe que estava com seu coração dolorido, se despedindo do seu filho, não sabendo ela que ele retornaria para os seus braços e que ela ia amamentar o seu bebê. Mas sendo ele já grande, ela teve que entregá-lo para a filha de Faraó. Moisés foi criado no palácio até os 40 anos. Quando Moisés já tinha 40 anos, ele saiu de dentro do palácio e foi até aos seus irmãos hebreus, onde eles estavam trabalhando. Mas eles não sabiam que Moisés era seu irmão, ou irmão de Miriam e de Arão. Quer dizer, ele era hebreu também. E ali ele viu um egípcio brigando com os hebreus, e Moisés matou aquele egípcio e tentou escondê-lo na areia. Tudo isso está na Bíblia. Porém, no dia seguinte, ele volta para rever os seus irmãos. E agora são 2 hebreus que estão brigando. E Moisés, então, tenta ali de alguma maneira apaziguar aquela briga, aquele desentendimento entre os 2 hebreus. Porém, o que acontece? Eles então dizem para Moisés que ele não vai matar nenhum dos 2, como ele matou o egípcio. Então Moisés percebeu que o que ele tinha feito tinha sido descoberto. O que acontece? Que neste momento em que Moisés percebe que ele foi visto por ele ter matado aquele egípcio, o rei Faraó toma conhecimento e aí ele procura a morte de Moisés. Prezado ouvinte, eu estou fazendo essa introdução porque eu quero chegar lá. Eu não vou falar sobre tudo o que aconteceu com Moisés no deserto, porque ocuparia um tempo muito extenso. Eu só fiz uma pequena introdução. E quando Moisés, então, sabe que o rei vai procurar matá-lo, porque ele tinha matado o egípcio, Moisés foge, vai embora para o deserto de Midian. E quando ele vai para o deserto de Midian, ali ele conhece o seu sogro Jetro e a sua esposa, com quem ele casou, Zípora. E ali então Moisés fica naquele deserto de Midian durante 40 anos. Moisés, de príncipe, passa a ser pastor de ovelhas. Moisés passa todo este tempo pastoreando ovelhas no deserto. Eu acho muito interessante o que Deus faz na nossa vida. É muito diferente daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus, o projeto de Deus jamais deixará de ser realizado. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Esse relato que eu falei sobre a morte do egípcio está em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande,
Saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu. Eu gosto de falar e ler para você conferir na Bíblia. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Está em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, essa explicação eu vou parar aqui e vou falar a respeito do momento em que Moisés feriu a rocha no deserto. Porque eu não quero falar toda a história, quero tentar resumir, como eu disse no início, para chegar onde eu falei. Moisés feriu a rocha e da rocha saiu água. Então, após esses 40 anos de Moisés no deserto com o sogro, Deus chama Moisés para voltar ao Egito para tirar o povo hebreu da escravidão de Faraó. O povo hebreu ficou no Egito 430 anos. Após 430 anos, Deus envia Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Mas aonde que está escrito, Neuza? Que foram 430 anos. Que eu já ouvi alguns pregadores falarem 400 anos. Deus falou para Abraão, sim, que a descendência de Abraão iria para uma terra e ficaria 400 anos e voltaria para Canaã. Mas quis Deus que de 400 anos passasse para 430 anos. Está em Êxodo, capítulo 12, versículos 37, do versículo 37 ao 42, ao 41, que diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisas de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos, asmos, da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Agora observe, Êxodo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo 12, versículo 40. Versículo 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Então está aqui na Bíblia, Êxodo 12, versículos 40 e 41, onde a Bíblia nos fala que foram 430 anos. Eu também queria ler para você um outro versículo que eu acho muito importante, falando sobre Moisés, Números, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que
todos os homens que havia sobre a terra. Olha bem, Números capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Porém, com esta mansidão de Moisés, com toda a mansidão que era peculiar em Moisés, chegou um momento no deserto que agora ele tira o povo hebreu do Egito, está caminhando no deserto com milhares de pessoas, porque só homens de guerra, sem contar as mulheres e as crianças, eram 600 mil. Imagina dobrando esse número ou triplicando esse número. Por causa das mulheres e dos filhos. 600 mil somente homens de guerra. Então, quando o povo sentiu sede no deserto, você vai encontrar esta passagem em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo... Êxodo, capítulo 17, diz assim: a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo estava sedento, o povo estava com sede. Estavam no deserto, não tinha água. E o povo com sede. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? O povo ali aflige Moisés e questiona com Moisés por que ele tirou eles do Egito para eles morrerem de sede no deserto. Eles, os filhos e o gado. Versículo 4 de Êxodo 17. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Agora Moisés clama a Deus. Moisés clama a quem poderia respondê-lo. Moisés clama ao Deus Todo-Poderoso. Eu só faço uma perguntinha para você. No seu momento de aflição, de angústia, você se encontra numa situação difícil, a quem você clama? A um Deus de pedra? A um Deus de barro? A um ídolo? A um animal? Ou você clama a Deus? Somente Deus tem todo o poder para realizar este milagre que Deus realizou no deserto. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele realiza em nossa vida grandes milagres. Então, somente precisamos acreditar que Ele realiza milagres. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, no versículo 6 eu vou ler de novo. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Então,
Ali naquele momento, Moisés só fez duas coisas. Ele clamou a Deus e obedeceu a Deus. Ele tomou a vara que tinha em sua mão, feriu a rocha e da rocha jorrou água e o povo bebeu água e saciou a sede. Então, nós podemos observar, aprender com este texto bíblico, com esta situação que Moisés passou no deserto, no momento seu de grande aflição, de grande angústia, que ele não poderia fazer nada, ele não tinha como saciar a sede de milhares de pessoas no deserto. Eu quero dizer para você que o que é impossível para você é possível para Deus. Mas o tempo passou, a caminhada continuou. Eles continuaram no deserto, pois eles ficaram no deserto 40 anos. Então você vai lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 7, que diz assim: Moisés fere a rocha e as águas saem. É a segunda vez que o povo torna a clamar por sede. É a segunda vez que Moisés se encontra na mesma situação com o povo. Diz assim, Números 20, a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. E dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Veja bem que a primeira vez Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha. Agora vocês prestem atenção à diferença neste texto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Olha, ele continua com a vara em sua mão. Ele continua com a autoridade dada por Deus. E ele continua diante da rocha. E ele continua ouvindo a voz de Deus. Mas eu li aqui a partir do versículo 7. Mas esse relato está em Números, capítulo 20, que diz assim, Números 20, a partir do versículo 2. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés. E falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Então vocês observam que a primeira vez, quando o povo clamou, Moisés clamou a Deus, e Deus deu solução. Deus deu ordem a Moisés que ele ferisse a rocha. Quero que vocês prestem bem atenção para ver o resultado da desobediência de Moisés. E ele, como eu já li, ele era o homem mais manso da terra. Porém, ele estava num momento que o povo estava provocando tanta ira em Moisés, estava murmurando tanto que Moisés perde a paciência. Então Moisés fere a rocha e as águas saem.
Deus não deixou o povo com sede, mas eu vou tornar a ler para você entender. E o Senhor falou a Moisés dizendo, Êxodo 20, versículo 7, você pode conferir na sua Bíblia. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Deus mandou Moisés ferir a rocha? Não. Ele disse que era para Moisés falar a rocha. Mas ele feriu a rocha com ira. Aquele Moisés manso, aquele Moisés paciente, aquela hora ele deixou de existir. Ele esqueceu que ele tinha que ouvir Deus e obedecer o que Deus havia mandado ele fazer. Deus disse, falai a rocha. Mas ele feriu a rocha 2 vezes. E Deus cumpriu ali com a palavra dele. Saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então foi chamado aquele lugar ali Meribá, onde houve uma contenda de Israel com Moisés e com o próprio Deus. E agora Deus diz para Moisés e para Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. O que eu quero que você medite através dessa passagem bíblica é que, por um momento que Moisés desobedeceu a Deus, e apesar dele ter caminhado 40 anos no deserto, ele não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Você vai conferir isto em Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus, com D minúsculo, há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Esta oração de Moisés, que estava próximo à sua morte. Logo, logo, ele iria morrer. Mas ele faz esta oração. E ele diz, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25, rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fale mais neste negócio. Olha bem, basta, não me fale mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo
e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim, ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Você prestou bem atenção na resposta que Deus deu para Moisés? Moisés, não me fale mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos. Olha para o ocidente, olha para o norte, para o sul, para o oriente. Vê com os teus olhos, porque lá você não vai entrar. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico pensando que arrependimento Moisés deve ter sentido naquele momento por saber que ele teve a oportunidade de ter a glória de entrar em Canaã com aquele povo com o qual ele caminhou 40 anos, mas por um momento de rebeldia, de ira, de desobediência, Deus apenas manda ele subir no monte, olhar a terra de longe, mas em Canaã terrestre, Moisés não entrou. Eu temo por saber que nós podemos perder uma grande bênção por um pequeno momento de uma desobediência nossa. Eu fico pensando neste momento como Moisés deve ter se arrependido de ter agido daquela maneira ao desobedecer a Deus, ferindo aquela rocha. Ele somente teria que falar a rocha. Ele não poderia ferir a rocha. Então, está aqui esse texto bíblico e eu vou reler para você ainda Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 44, que diz assim: E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, e que passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro aqui esta leitura, deixando para a sua meditação que foi grande a punição de Deus na vida de Moisés e de Arão, seu irmão. Após Moisés a sua vida ter sido poupada, com 3 meses ser colocado no rio, ser amamentado pela sua própria mãe, voltou ao palácio, foi criado como príncipe durante 40 anos. Com 40 anos ele foge para o deserto de Midian. Fica mais 40 anos com seu sogro Jetro e casa com Zípora e tem 2 filhos. Deus fala com ele para ele voltar ao Egito para tirar
o povo hebreu do Egito, Moisés volta, acontece todas aquelas 10 pragas que nós todos sabemos. Moisés agora, nessa longa caminhada, por um momento em que ele perdeu o controle e não obedeceu à voz de Deus, à ordem de Deus, que era para ele falar a rocha e não ferir a rocha. Ele recebeu esta dura punição, que ele ia ver a terra de longe, ia avistar Jericó, Canaã, mas que lá ele não ia entrar. Então, amados, fica aí esta palavra para nossa meditação, que desobedecer a Deus, a consequência da desobediência na nossa vida, nós podemos sofrer grandes consequências. Que Deus te abençoe, que você possa entender esta palavra, obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, ser temente a Deus e acreditar que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para derramar o seu precioso sangue para nos salvar. Promessa de Deus. Não é promessa da Neuza, é promessa de Deus, que Jesus veio a este mundo. Está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler este versículo e encerrando esta mensagem. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 de Evangelho de João, capítulo 3. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna. Nós acreditamos que Moisés não entrou na Canaã terrestre, mas ele entrou com certeza na Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Nos veremos no outro vídeo. Eu não coloquei aqui a minha imagem. São 23 horas e 29 minutos do dia 18 de outubro de 2022. Eu desejei fazer esta gravação, fiz e sou grata a Deus por mais esta oportunidade de ter este privilégio de ministrar a palavra de Deus dentro do meu lar, exatamente às 23 horas, agora já são 23 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro de 2022. Um grande abraço, Deus te abençoe, espero você na próxima gravação. Se desejar visitar o nosso site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, será um prazer receber a sua visita. Amém.